estamos estudando as 7 cartas do Apocalipse, né? As 7 igrejas da província da Ásia, escritas pelo apóstolo João quando estava exilado na ilha de Patmos, ditadas pelo próprio Senhor Jesus. E essas cartas, elas nos têm ensinado muito nesses dias, né? Porque independente da época, independente da igreja, independente da carta, essas cartas, elas são endereçadas a todos nós que somos salvos e que somos discípulos do Senhor. Elas nos têm ensinado, elas nos ensinam o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Cada carta o Senhor tem ministrado algo novo aos nossos corações. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 3, nós vamos falar hoje da igreja de Filadélfia, ok? É Filadélfia nos Estados Unidos? Não, não é essa Filadélfia não, tá, irmãos? Filadélfia da época lá. Filadélfia, Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 7. Antes de nós iniciarmos a nossa leitura, só para vocês terem uma noção histórica, geográfica dessa igreja. Essa igreja, a semana passada nós falamos da igreja de Sardes. Essa igreja, a igreja de Filadélfia, ficava a 50 quilômetros da igreja de Sardes. Então, para vocês terem uma noção, eu citei que a semana passada da igreja de Sardes, eles eram muito abalados, eles tinham problemas de muitos terremotos. E aquele terremoto que aconteceu no ano 17 depois de Cristo, também afetou a cidade da Filadélfia, causando uma gigantesca destruição. E a cidade da Filadélfia, essa igreja aqui, é a mais nova das 7. Das 7 igrejas, essa aqui é a igreja mais nova. E Filadélfia significa, no grego, sabe o que significa? Amor fraternal. Então, a igreja de Filadélfia era uma igreja amorosa. Era a comunidade da graça em Filadélfia. Eles eram amorosos. Eles gostavam de abraçar, eles gostavam de cheirar, eles gostavam de tocar, eles davam graça e paz, eles se osculavam. Era uma igreja muito amorosa, tanto que a palavra Filadélfia significa amor fraternal. Como eu disse, era uma igreja muito nova, porém, era a menor igreja das 7, né? Porque a cidade também era uma cidade pequena. O que mantinha essa cidade? A cidade da Filadélfia era mantida pelo cultivo de uva. Então, na época, para os padrões da época, ela produzia bons vinhos. E eles cultuavam o deus grego, deus da mitologia grega, Dionísio, né? A cidade da Filadélfia era uma das principais cidades para a disseminação da cultura grega. E hoje, se você procurar no Google Maps aí, a cidade da Filadélfia chama-se Alaşehir, que fica na Turquia, amém? Então nós temos visto que em cada igreja, Jesus se apresenta de uma maneira diferente. Se você for observar as 7 cartas, você vai observar que em cada igreja, quando Jesus dirige ali uma carta àquela igreja, ele se apresenta de uma maneira diferente. Por quê, irmãos? Que nem, por exemplo, a cidade de Filadélfia, no verso 7, ele se apresenta assim. Coloca isso, obrigado. Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Então, ele sempre se dirige de uma maneira, ele se denomina de uma maneira. Por quê? Porque cada igreja absorvia as características da cidade aonde ela estava. Por exemplo, nós somos comunidade da graça, certo? Nossa sede fica aqui no Carrão, dá quantos quilômetros daqui até lá? Quanto dá aqui, Simone? Você que mora perto. Uns 10 quilômetros. Temos os mesmos valores, os mesmos princípios, a mesma visão. Mas se você for olhar, nós temos características diferentes. Por quê? É a característica das pessoas que moram nessa região. Então, quando Jesus se dirige àquelas igrejas, ele se dirige, com cada igreja ele se apresenta de uma maneira diferente.
porque a cidade, as igrejas absorviam as características da cidade. Amém? Então eu quero ler com vocês aqui, Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler do verso 7 até o verso 13, que vai nos dizer o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode. Olha só aqui, ó, verso 8. Conheço o quê? É aqui que começa a entortar o negócio, irmãos. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, o que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos teus pés e reconheçam que eu amei, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança. Eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Verso 11. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. Eu queria pedir que você orasse para que o Senhor fale ao seu coração, meu irmão. Para que o Senhor ministre você nessa manhã. Para que as misericórdias do Senhor, elas se derramem no nosso meio. Para que as palavras que o Senhor fale conosco sirvam de exortação. Que o Senhor nos encoraje através da palavra dEle. Que o Senhor construa algo novo e poderoso na sua vida, na sua família, na sua casa, na sua vida com Ele. A palavra do Senhor é poderosa. Ela é eficaz. Senhor, nós te pedimos, Pai, usa da tua misericórdia nessa manhã conosco, Senhor. Nós te pedimos, Senhor Todo-Poderoso, fala com os teus filhos, fala com a tua igreja, ministra-nos nessa manhã, chama-nos de volta, Senhor, ao propósito. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. Senhor, nós estamos aqui para te ouvir, para ouvir a tua doce direção sobre nós. Por isso te pedimos, meu Pai, fala conosco. Nós colocamos esta manhã o momento da tua santa palavra na tua presença, e que o Senhor tenha liberdade para falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Como eu falava anteriormente, com cada igreja, Jesus, ele se dirigia de uma maneira, porque ele sabia que aquelas igrejas sofriam influência do local onde elas estavam plantadas. Então Jesus, ele se revela de uma maneira em que ele possa corrigir as possíveis más influências que aquelas igrejas estavam sofrendo. Então ele começa aqui se apresentando: estas são as palavras daquele que é santo. Então Jesus começa dizendo para a igreja de Filadélfia, no verso 7, que nós lemos: eu sou santo. Ele fala: eu sou santo. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 16, fala: sede santos porque eu sou. Então Jesus nos chama à santidade. Ele começa chamando aquela igreja à santidade.
Hebreus 12, 14, coloca para mim, Hugo, por favor, olha o que diz. Hebreus, capítulo 12, verso 14. Esforcem-se para viver em paz com todos. E para serem o quê? Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então ele começa falando com aquela igreja, pessoal de Filadélfia, eu sou santo. E aqui o escritor aos Hebreus nos fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. E por que será que Jesus, logo de cara, se apresenta à igreja de Filadélfia, dizendo que Ele é santo? Porque com certeza, meus irmãos, em virtude dos adoradores de Dionísio que haviam em Filadélfia, e por ser um lugar também do cultivo de uvas e que fazia bons vinhos para os padrões da época, e havia muitos pecadores, muitos beberrões naquele lugar, haviam pessoas que adoravam a Dionísio. Então Jesus começa falando, eu sou santo. E a palavra santo no Novo Testamento é ágio, ou ágio, não sei dizer se é ágio ou ágio, mas é H-A-G-I-O, que significa, o que importa mesmo é que ela significa separado. E o Senhor nos chama à santidade. O Senhor nos chama a nós sermos santos, a nós sermos separados de toda maldade, a nós sermos separados da mentira, a nós sermos separados de toda iniquidade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque em Cristo Jesus, eu e você fomos feitos novas criaturas. Então os vícios, os costumes do antigo homem, do velho homem ficaram para trás e tudo se fez novo. Portanto, você é ágil, você é separado, você é santo. E Jesus fala para aquela igreja, ô galera de Filadélfia, eu sou santo. E é incrível que todas as vezes, quando nós somos confrontados com a palavra santidade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, eu preciso andar em santidade. Acho que até o mais santo pensa isso. Eu preciso andar em santidade, Deus. Porque o meu Deus é um Deus santo. E o Senhor fala que é santo. E Ele continua falando que é verdadeiro. Eu sou o verdadeiro. Ele é o verdadeiro. Era uma cidade muito influenciada pela cultura grega. E os gregos, eles foram um dos grandes responsáveis por boa parte do nascimento de filosofias, por buscas de respostas às seguintes perguntas. Vocês já devem ter ouvido isso hoje, nos dias de hoje. Quem somos nós? Para onde vamos? De onde viemos? O que é a verdade? Então Jesus fala assim, eu sou o verdadeiro. E nos dias de hoje nós ouvimos essas palavras. O que é a verdade? Para muitos a verdade é a verdade relativa. Aí falam, quem é que sabe a verdade? Ou então a clássica, qual é a verdadeira religião? Quem já ouviu isso? E Jesus fala, eu sou o verdadeiro. Ele é o verdadeiro. Enquanto naquela época, para a cultura da época, Sócrates, Platão, seus alunos procuravam a verdade. Mais ou menos 400 anos depois, apareceu um homem na Galileia dizendo, eu sou a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Enquanto muitos buscam a verdade, enquanto muitos questionam a verdade, nós somos discípulos daquele que é a verdade. Enquanto os grandes filósofos e os grandes pensadores tentam questionar qual é a verdade,
Enquanto vivemos em dias em que os ateus abrem fóruns, abrem podcasts, como é muito comum hoje em dia, falando, questionando, entre aspas, a religião, nós servimos ao Deus que é a verdade absoluta. João 8,32, o que diz João 8,32? Conhecerão a verdade, e a verdade... Jesus Cristo é a verdade que liberta. Jesus Cristo é a verdade que liberta. E ele continua o texto aqui dizendo: eu sou aquele que tem a chave de Davi. O que eu abro, ninguém pode fechar, e o que eu fecho, ninguém pode abrir. E chave, no contexto bíblico, simboliza autoridade. E quem tem a chave, tem autoridade. E o Senhor nos mostra, é Ele quem tem autoridade suprema sobre as nossas vidas. É Ele quem tem o controle das nossas vidas. E muitas vezes você ora: Pai, abre essa porta, e a porta não se abre, e você questiona tudo. Mas eu quero te dizer algo: se existem portas fechadas na sua vida, eu quero te dizer, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é quem tem a chave, e a porta que Ele abre, ninguém fecha, e a que Ele fecha, ninguém abre, porque Ele tem todo o poder. Nós precisamos ter isso em mente, precisamos ter isso claro para nós. Nós servimos a um Deus que é todo poderoso, irmãos. Servimos a um Deus que é todo poderoso, que tem toda a autoridade. E muitas vezes nós usamos as citações bíblicas como citações de autoajuda, citações motivacionais. A coisa deu errada, e você: a porta que Deus abre, ninguém fecha, aquele fecha, ninguém abre, aleluia. Irmãos, citação. Mas sabe o que o Senhor está falando para você aqui? Que Ele é o Todo-Poderoso. Quem aqui acredita em milagre? Levanta a mão. Mas nós fazemos de tudo para não depender de um. É ou não é, Vanessa? Quem aqui precisa de um milagre? Levanta a mão bem alto. Assim é meio milagre, assim é um milagre inteiro. Quem precisa de um milagre inteiro? O Senhor vai prover o milagre na sua vida, na hora e no tempo dEle. Nós aprendemos em meio ao deserto, irmãos. A maior escola que existe é o deserto. O povo de Deus ficou quanto tempo no deserto? Eu tenho 45, irmãos. Quem aqui tem menos de 40 anos? Você, Jonathan. Com essa cara de experiente. Está chegando lá. Está vendo? Irmãos, 40 anos para aprender um negócio que estava debaixo do nariz deles. Eu não sei quanto tempo você está no seu deserto. Eu não sei quanto tempo as portas estão se fechando na sua vida. Eu não sei quanto tempo as coisas estão caminhando por um caminho que você tem ficado desesperado. Mas eu quero te dizer algo: toda a autoridade pertence ao Senhor, e é Ele quem cuida da sua vida. Amém? Irmãos, qual eram as virtudes de Filadélfia? O Senhor destaca no verso 8. No verso 8, ele fala o seguinte: conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então Jesus diz, falando das virtudes daquela igreja, ele fala: conheço as suas obras. E depois, mais à frente, ele diz: sei que você tem pouca força. Sabe que o Senhor está falando para mim? Ele conhece o tamanho da sua força. Ele conhece até o quanto você consegue. Ele sabe o quanto você é capaz de aguentar. Se você tem passado por dor, se você tem passado por tribulação,
Ele sabe exatamente o quanto você pode suportar. E o apóstolo Paulo nos diz, lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 10, quando eu sou fraco, eu sou? Quando eu sou fraco, eu sou forte. Sabe por quê, meus irmãos? O fraco, ele não é altivo. O fraco não é arrogante, o fraco não é orgulhoso. Mas o fraco é dependente. O fraco depende. O fraco busca Deus. E quando nós estamos fracos, o Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E nós podemos ver a boa mão dEle agindo nas nossas vidas. Então você pode estar aqui nessa manhã, ou me acompanhando de casa, e estar se sentindo fraco. Eu estou me sentindo no pior momento da minha vida. O Senhor está cuidando de você. Né, Carlinha? Carlinha passou por uma situação onde ela estava fraca, passando pelo Getsemane. E o que o Senhor fez? Cuidou. Colocou ela em honra. Esse é o Deus que nós acreditamos, nós confiamos e nós seguimos. Então, se você está aqui nessa manhã, você está se sentindo fraco, sem força, não consegue nem respirar, eu quero te falar algo. O Senhor está cuidando de você. Amém, meus irmãos? E no verso 8, na parte B, diz: mas guardou a minha palavra. Olha a virtude. Guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Se você é que nem eu, pode ser que não. Você acha que sabe fazer tudo sozinho, né, Edinho? Aí vai fazer as declarações lá, faz tudo errado. Aí eu ligo para Edinho: Edinho, fiz tudo errado. A gente acha que sabe fazer tudo sozinho, né, irmãos? É verdade, não é? É assim lá também, Patrícia, com seus filhos? Eles já sabem fazer tudo sozinho. Mas quando vai ver, o pai tem que vir, né? Dar um tapinha nas costas. Vai por aqui, filho. Não é por aí, não. E se você é que nem eu, você acha que sabe fazer tudo sozinho? Quem aqui tem o costume de ler manual de instrução de alguma coisa que comprou? Quem lê? Eu leio. Eu leio o manual do carro todinho, sabia? Eu faço questão de ler o manual do carro. Eu sei como fala, mas eu leio o manual. A Fabiana já gosta de pegar o manual e jogar fora, que ela fala que é lixo. Eu falo: não, Fabiana, isso não é lixo. Isso é um manual. É um manual. Aí eu tenho uma pastinha, tá tudo lá, irmão. Eu tenho um manual até de coisa que eu não tenho mais. Mas tá lá. Porque se eu... ler o manual das instruções é coisa tão boa. Você compra uma televisão, o que você vai fazer? Eu leio o manual. Mas não é só ligar na tomada, não. Tem que ler o manual. Porque tem funções secretas ali que eu quero conhecer. Quando nós lemos o manual, nós podemos usufruir o máximo daquilo que a gente tem em mãos. É verdade ou não, irmãos? Sabia que Deus deixou o manual de instruções? Karina, queria te falar algo. É de ser encardido, né? Mais ou menos. Mas ele tem um manual de instruções. A Ilma tem um manual de instruções. Deus deixou para nós um manual de instruções, irmãos. Está aqui, ó. Está no seu celular, hoje em dia está no celular. Deus deixou para mim e para você um manual de instruções. Sabe por quê? Muitas vezes a gente bate cabeça, a gente patina, vai cair o copo. Patina, porque nós não lemos o manual de instruções do Criador deixado sobre as nossas vidas. E aqui, Jesus fala da igreja de Filadélfia. Guardou a minha palavra. Guardar a palavra dele. E não negou o meu nome. Irmãos, o Evangelho, comentei isso ontem lá, quando eu fui ministrar em Bragança. O Evangelho é a maior declaração de amor que existe na face da terra. Lembra quando você estava apaixonado? Você está ainda, né? Não vai falar que você não está mais. Mas lembra que você fazia declarações de amor, loucuras de amor? Qual foi a maior loucura de amor que você fez? Você fez, Claudião, loucura de amor? Deu uma camisa do Palmeiras para ela. O Senhor, Ele fez a maior declaração de amor por mim e por você, se entregando. Se entregando.
para que hoje eu e você pudéssemos termos vida. E nós temos aqui relatado nas páginas deste livro, a Bíblia, a palavra de Deus, todos os princípios e valores para que eu, você, a nossa família seja uma família abençoada. Mas sabe o que nós temos feito, irmãos? Nós temos ignorado. E nós temos corrido atrás de soluções práticas, fáceis, experiência dos outros, sendo que a palavra de Deus diz tudo aquilo que eu e você precisamos saber fazer. Ela é atual. Ela é atual. E nós temos acesso a ela. Você pode viver melhor, sabia? Viva de acordo com aquilo que o Pai escreveu acerca de você. Nós temos a palavra de Deus em nossas mãos e Jesus fala: Filadélfia, vocês guardaram a minha palavra. E porque vocês guardaram a minha palavra, tiveram contato com a minha palavra, vocês não negaram o meu nome. Amém, meus irmãos? E qual era o problema de Filadélfia? E aqui no verso 9, Jesus começa a falar, e destacando aqui uma parte do que fala no verso 9, diz, primeiro logo no comecinho: veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás. Irmão, se você for perceber que na maioria das igrejas do Apocalipse tinha gente ruim. Tinha gente ruim. Gente que dava trabalho. Gente que, sabe, crente encardido? Quem que conhece um crente encardido? Pelo menos um. Levanta a mão assim comigo. Pode levantar. Se estiver do seu lado, fala: não é você não, bobo. Não é você não, fique em paz. A maioria tinha gente ruim, gente encardido. E Jesus fala para ele: olha, aí tem uns que dizem que são, mas não são. Não faça parte deste grupo. Fica esperto. Vigia. E se tiver gente assim nessa manhã aqui, eu quero te dizer algo: arrependa-se, mude de atitude, faça parte do grupo dos fiéis. Sabe, meus irmãos, igreja é lugar de gente séria. Igreja é lugar de gente séria, porque é lugar de gente que sabe o que quer para a sua vida, gente que tem compromisso. Gente que tem compromisso, gente que na manhã fria de domingo, sai de casa, não, eu vou lá buscar, vou ouvir a palavra de Deus. Gente séria. Mas, irmãos, pode acontecer de ter gente às vezes que tem um desvio de conduta, tem. Mas cabe o que a nós ajudarmos essas pessoas, não participarmos, ajudarmos, pontuarmos. E Jesus fala, aí dentro da igreja de Filadélfia tem gente que diz que é, mas não é. Nós precisamos ajudar os nossos irmãos, que muitas vezes passam por um momento de fraqueza, às vezes cai numa fofoca, não disse que me disse, é falando mal do cara que voltou no A, é falando mal do cara que voltou no B. Não, você viu? Aliás, tá uma pouca vergonha, né, irmãos? Abafa o caso, obrigado, irmã. É crente. O que eu fico mais abismado, irmãos, é que é crente. Criticando. Eu vi pastor, irmãos, opa, vai cair esse negócio aqui assim. Eu vi pastor criticando pastores que falou que é servo do diabo, pastor que votou no candidato Y. Quem será que está sendo mais servo do diabo? Quem apontou o dedo? Ou quem digitou? Quem é o acusador dos irmãos? Pronto. Segue o jogo. Vocês responderam aquilo que eu queria saber.
Amém, meus irmãos? Amém? E na parte B do verso 9 diz: farei que se prostrem aos seus pés, olha só. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Quando eu li esse versículo aqui, eu me lembrava de um caso. Reconheçam que eu o amei. Eu estava me lembrando quando eu casei. Quem aqui se lembra quando casou? Quem está melhor hoje do que antes? Lógico, né? Falar que está pior hoje é misericórdia. Mas eu estava olhando, irmãos, eu achei uma foto. Eu achei uma foto quando eu estava noivo. E eu falei, Deus foi misericordioso comigo. Eu pesava 76 quilos. Parecia um filé de mobilete, sabe filé de grilo? Sabe aquela coisa estranha? Só tinha cabelo, nariz e... Eu olhei aquilo e falei, Jesus amado. Aí quando eu olho para a Fabiana como ela era, eu falo, essa conta não fecha, irmãos. Essa conta não fecha. Não tem como. E ela não melhorou, ela sempre foi linda. Ela é linda ainda. Se ela está me ouvindo... Fiz a minha. Irmãos, ela não mudou. Mas eu engordei. Já tive 100 e poucos quilos. Emagreci, engordei. E estamos aí na vida, irmãos. O corpo vai ser glorificado mesmo. E vamos curtir a vida. Mas a conta não fecha. Se ela falasse que ela me ama... Por isso que ela fala que ela me ama mais hoje do que antes, né? As coisas fazem sentido agora para mim. Entendeu, Geraldo? Eu estou entendendo as coisas. Não fecha. O Edilson, minha boca. Imagina como ele era antes. Aqui, presta aqui, irmão. Irmão do céu. Quem era esse homem que está com você aqui? Isso aqui era filé de bicicleta. Isso aqui era de... Sabe aquelas mobiletes antigas que você tinha que pedalar para fazer? Olha isso, irmãos. Edilson. A câmera pediu, vou mostrar para a câmera. Fazer igual aquele programa de... Olha aqui, irmão, olha aqui o pessoal que está em casa. Olha aqui. Faz um antes e depois aqui, ó. Faz um antes. Mostra aqui, ó. Sandra, Deus te usou, viu? Alguém tem mais alguma foto aí que queira... Tem foto do Edivaldo aí, Bel? Adilson. A Alexandra até guardou o celular agora. Ficou com vergonha. Porque, irmãos, fala a verdade. Quando eu olho a minha esposa como ela era, e eu falo assim, essa conta não fecha. E aí eu pensando nisso, que nem por exemplo, casamento. Quando a noiva vai entrar, ela para a igreja. É ou não é, irmãos? É ou não é? A noiva entra, o que acontece na igreja? Eles ficam de pé. E quando o noivo entra? Eles batem palma, você bate palma por dó. Ou então, tipo, bem-aventurados sois vós, que arrumando. Irmãos, aí eu lendo esse texto aqui, reconheçam que eu o amei. Ele me amou. Mas, Senhor, eu não era digno de ser amado. Eu não era digno. Se eu não consigo explicar no meu casamento, quanto mais essa conta do amor de Deus por mim. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não fui eu que amei Ele, foi Ele que me amou. Ele te amou primeiro. Quem é que ama Jesus? Irmãos, eu amo a Jesus Cristo com toda a minha força. Mas Ele te amou primeiro. Jesus, quem é que ama a CG Itaquera? Eu amo essa igreja. Quem ama a CG Itaquera? Mas eu posso falar algo para vocês? Jesus ama essa igreja mais do que eu e você junto. Ele nos ama de uma maneira que a gente não consegue explicar. Sabe por quê? Porque não é por mérito. Não são por suas habilidades. Não é pelo que você sabe fazer. Mas é por graça.
Misericórdia. E ele fala o seguinte aqui, ó. Farei que se prostrem. Ele vai honrar aqueles irmãos. E farei que se prostrem ao seu pé. E reconheçam que eu amei. Eu queria te dizer algo. O Senhor te ama. Jesus te ama. Ele te ama. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Jesus te ama. Sabe por que você está ouvindo isso nessa manhã? Porque Jesus te ama. Ele te ama. Porque o amor não vem de você, o amor vem dele. E ele faz algumas promessas, a partir do verso 10, algumas promessas àqueles que são fiéis. Ele promete algumas coisas àqueles que são fiéis. E o verso 10 nos diz o seguinte: visto que você guardou, o que ele fala? A minha, olha só de novo aqui. Visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança. Quais palavras eu tenho guardado no meu coração? De exortação e de perseverança. Porque quando eu guardo no meu coração palavras de exortação e perseverança, diz o seguinte: eu também o guardarei na hora da provação. Jesus não está falando, ele nunca fala que nós não teremos provações. Mas ele nos fala que ele vai nos guardar na hora da nossa provação. Diante da sua luta, diante do que você tem passado nesses dias, ele diz para você: eu vou te guardar, eu vou te abençoar, eu vou te cuidar, eu vou cuidar de você, eu vou te abraçar, porque eu sou quem cuida de você. Isso é reservado àqueles que são fiéis. Salmo 46, verso 1. Guarde, grife isso na sua Bíblia, imprima, ponha no seu guarda-roupa, põe na tela do celular, decore este versículo. Olha só que diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. E aí, no verso 11, ele diz: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Meus queridos, nós temos estudado aqui, já em quase 3 meses, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E todas as vezes que a Bíblia fala de coroa, ela está falando de honra. E ele está falando o seguinte aqui: tome cuidado, para que ninguém tome a sua honra. Tome cuidado, vigie, fique atento, porque a salvação que eu derramei sobre a sua vida não tem a ver com seus méritos, mas tem a ver com a minha graça. Não tem a ver com mérito, mas tem a ver com a minha bondade, com a minha misericórdia, com a minha graça, porque eu te amo. Essa coroa que fala aqui não é uma coroa que vem de você, não vem do que você sabe fazer. Essa coroa que ele fala aqui não vem porque você é um crente nota 10, não. Ela vem sobre as nossas vidas pela misericórdia dele. Pela misericórdia dele. Sabe, meus irmãos, a coroa de honra do Senhor, ela vem sobre as nossas vidas para coroar a graça dele manifesta em nome de Jesus. Verso 12. Farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus.
numa cidade que havia sido abalada por terremotos, em que, abalada não, irmãos, se fosse só abalada, foi devastada por um terremoto no ano 17 depois de Cristo. Jesus fala o seguinte para ele: farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus. Jesus promete estabilidade permanente aos vencedores. Jesus permanece estabilidade e permanência aos fiéis. É isso que está sobre as nossas vidas. E é isso que Ele promete para nós. Em nome de Jesus Cristo, verso 12. A segunda parte do verso 12. E dali ele jamais sairá. Agora, escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. Sabe, meus irmãos, ele falava com muitos irmãos naquela época que eram simples, que não tinham recursos. Muitos. Eu não sei qual a sua realidade, mas o Senhor fala algo aqui para mim e para você, que eu e você, que através disso aqui, de escrever o nome dEle, o nome da cidade, a nova Jerusalém, Ele está falando que nós temos honra diante dEle, porque é Ele quem vai nos honrar. Ele fala que nós receberemos novos nomes. Olha aqui, Filadélfia, os seus fiéis, os fiéis que estão aí dentro dessa igreja, receberão novos nomes, estarão comigo na nova Jerusalém. Irmãos, quanta honra o Senhor promete àqueles que são fiéis a Ele, aqueles que são fiéis à palavra dEle. E então no verso 12 diz: também escreverei nele o meu novo nome. O nome de Cristo está marcado no seu coração. E este nome é o nome do seu melhor amigo. É o nome daquele que cuida de você. E amanhã, quando você passar por aquela porta, Satanás vai tentar roubar de você tudo o que você ouviu aqui. Amanhã, quando você esbarrar com os seus primeiros compromissos, com a sua realidade, no seu trabalho, na sua vida, o diabo vai tentar roubar de você tudo aquilo que você ouviu e que você tem vivido diante do Senhor. Mas o Senhor nos chama para sermos fiéis, porque é Ele quem honra os seus fiéis. Amém. Para nós concluirmos, o pessoal do louvor pode subir. A igreja de Filadélfia, apesar de ser pequena, apesar dela ser aparentemente fraca, de verdade era uma igreja forte, porque era uma igreja que guardava a palavra. O Senhor fala que lá haviam alguns da sinagoga de Satanás que eram mentirosos, mas Ele fala que lá haviam fiéis ao nome dEle. Portanto, era uma igreja forte. Sabe, meus irmãos, eu quero fazer parte dos fiéis, e você? Eu quero fazer parte dos fiéis. E aí, nós falamos aqui no nosso culto, foi numa das mensagens dos últimos dias, nós falamos da nova Jerusalém, dos portões, das pérolas, das ruas, dos muros. Agora imagine essa cidade descendo dos céus, e nessa cidade só vai entrar aqueles que são marcados com o nome de Cristo. E ao passarem por aquela porta, ao passarem pela porta, receberão uma coroa de honra. Que eu e você, meus irmãos, possamos permanecer fiéis. Queria convidar que você se colocasse de pé no seu lugar. Se coloque de pé.